Olá, eu sou André Valente e serei seu professor na área de Linguagens, Códigos e suas tecnologias, na disciplina de Língua Portuguesa. Na aula de hoje, falaremos sobre linguagem e cosmovisão. O que é a cosmovisão, como ela se reflete na linguagem, de que maneira podemos mudar nossa cosmovisão por meio do conhecimento linguístico. Vamos lá? Então, o que seria a cosmovisão? Bom, a palavra veio do grego cosmo, que significa ordem e que foi utilizada também para se referir ao mundo, ao universo, em oposição ao caos, que é a ideia das coisas quando elas não estão em uma determinada ordem. Então, podemos dizer que cosmovisão nada mais é do que o mundo como nós o vemos, ou a visão de mundo, ou até mesmo o ponto de vista. E numa definição um pouco mais elaborada, podemos dizer que a cosmovisão é o conjunto de crenças e pensamentos utilizados para interpretarmos e formarmos opiniões sobre nós, as outras pessoas e a existência de um modo geral. Ou seja, cosmovisão é a maneira como nós olhamos para as coisas e como nós interpretamos as coisas como elas são. Isso diz respeito a nós mesmos, aos nossos sentimentos, às nossas ideias, aos nossos pensamentos, às nossas crenças, a maneira como nós fazemos as coisas, a maneira como nós falamos das coisas. Tudo isso, de alguma maneira, é influenciado por essa visão de mundo. E vamos agora para a hora da tirinha. Sabe, cara, momentos como esse, em que eu deparo com essa imensidão escura e fria, onde o meio prevalece e me faz ver o quão minúsculo sou, eu olho para dentro de mim mesmo e questiono: que diabos estou fazendo aqui? Então, como nós vimos aí, quando nós olhamos ao nosso redor, nós acabamos tendo alguns questionamentos sobre nós mesmos. Então, essa relação entre o eu, ou seja, quem nós somos, e o mundo é uma relação que faz parte da nossa vida o tempo todo. Para nós sabermos quem nós somos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, qual é o nosso papel no mundo, nós precisamos olhar ao nosso redor. Então, juntando tudo isso, nós podemos dizer que a cosmovisão é a interpretação do mundo e que essa interpretação ela se expressa por meio da linguagem. Afinal de contas, é por meio da linguagem que nós pensamos, é por meio da linguagem que nós damos sentido a tudo que faz parte da nossa vida e é por meio da linguagem que nós comunicamos tudo isso. Então a linguagem ela está diretamente relacionada à nossa cosmovisão. Ela ajuda a formar essa cosmovisão e ela também é formada por essa cosmovisão. A linguagem ela é parte de uma sociedade e da sua cultura. Ou seja, nós pensamos o mundo, nós enxergamos as coisas, nós damos sentido à realidade a partir da nossa cultura, ou seja, do modo como nós nos relacionamos em sociedade. Sendo assim, nós podemos dizer que cosmovisão, linguagem e cultura são inseparáveis. Não dá para pensar nenhuma dessas coisas sem pensar na outra. E aí nós podemos pensar em um exemplo. Essa música de Caetano Veloso, Sampa. Quando ele diz assim: quando eu te encarei frente a frente, não vi o meu rosto. Chamei de mau gosto, que vi de mau gosto, mau gosto. É que Narciso acha feio o que não é espelho. Olha só que interessante. Quando eu te encarei frente a frente, não vi o meu rosto. Ou seja, a música fala de um nordestino que chega à cidade de São Paulo. E quando ele olha para a cidade de São Paulo, ele não se vê nessa cidade. Então, quando eu te encarei frente a frente, não vi o meu rosto. Chamei de mau gosto o que vi.
de mau gosto, mau gosto. Então ele repete que acha de mau gosto o que ele vê. Por quê? Porque no que ele vê, ele não se vê, ele não se identifica. Então, por que Narciso acha feio o que não é espelho? Porque ele não se reconhece no que vê. Porque ele não reconhece a sua cultura, a sua linguagem, a sua cosmovisão. Ele não se identifica no outro e com o outro. E para quem não entendeu ainda de onde vem esse Narciso, estamos falando aqui do mito grego de Narciso, aquele que de tanto se fixar na sua própria imagem, não conseguia amar ninguém, não conseguia olhar ao redor, não conseguia ver mais nada além da sua própria imagem. A psicologia, inclusive, estuda esse fenômeno das pessoas que são muito focadas somente em si mesmas, nos seus interesses, nos seus pensamentos, nas suas crenças. Então é o que eu acho, é o que eu penso, é o que eu acredito que vale para tudo. O nome disso é narcisismo. E o narcisismo ele acaba atrapalhando a nossa relação com o mundo. Porque, como nós estamos vendo desde o início, para nós entendermos a nós mesmos, nós precisamos olhar também ao nosso redor. Então, por isso que Caetano muito inteligentemente mostra que quando eu olho algo e não me identifico, eu tenho mesmo um sentimento de estranhamento, porque aquilo não está de acordo com a minha cosmovisão. Então, por que é importante nós reconhecermos a existência de uma cosmovisão? Por que é importante nós percebermos que a cosmovisão, ela molda a maneira como nós pensamos, ao mesmo tempo em que ela também é moldada pelas nossas relações? Por que é importante nós termos em mente que a cosmovisão, ou seja, a nossa visão de mundo, ela está presente em tudo que nós fazemos, em todas as relações que nós estabelecemos. É importante para entender as visões que estão por trás de nossas ideias e de nossos discursos. Muitas vezes nós acreditamos que o que nós falamos, o que nós pensamos sobre as coisas são apenas fruto da nossa individualidade. Ah, não, é o meu gosto, é o que eu penso. Porém, nós aprendemos a pensar, nós aprendemos a gostar das coisas em sociedade. Então, de alguma maneira, o que nós gostamos, o que nós pensamos, está relacionado àquilo que faz parte do mundo no qual nós vivemos. É importante reconhecer a cosmovisão para reconhecer os preconceitos que nos fazem rejeitar o que é diferente de nossas visões de mundo. Então o pré-conceito colocado dessa forma é aquele conceito que eu faço das coisas antes de conhecer as coisas. É normal que nós tenhamos pré-conceitos. Por quê? Porque nós vivemos em sociedade e muitas vezes nós conhecemos as coisas a partir dos discursos, ou seja, a partir daquilo que falam sobre as coisas. Então muitas vezes quando nós entramos em contato, nós já temos uma concepção anterior. Então vamos pegar um exemplo. Você escuta falar que um determinado lugar é um lugar perigoso, é um lugar feio, é um lugar chato, e de repente você tem que ir para esse lugar. Você já vai com essa visão de que é perigoso, é feio, é chato. Provavelmente pode acontecer de você se surpreender e falar, nossa, me disseram o contrário, e você descobrir que não era nada daquilo, mas também pode acontecer de você ir com a sua visão pré-concebida, ou seja, chegar lá e começar a achar que tudo é perigoso, que tudo é feio, que tudo é chato. Mesmo antes de você experimentar a vivência ali. Por quê? Porque nós carregamos pré-conceitos. Então é importante entendermos que muitas vezes, quando nos dizem, olha, tal coisa é perigosa, tal coisa é feia, tal coisa é de mau gosto, tal coisa não é boa, por trás dessa ideia existe uma visão de mundo. E aí a gente precisa pensar, será que eu concordo com essa visão de mundo? É importante reconhecer a nossa cosmovisão
para criticar e desconstruir estereótipos. Então nós precisamos lembrar que conceitos como beleza, certo e errado, conceitos como prazeroso ou aquilo que causa sofrimento, precisamos lembrar que esses conceitos, eles não são conceitos naturais, ou seja, a coisa é assim porque é. Precisamos lembrar que esses conceitos eles são construídos a partir de determinadas visões de mundo. E essa visão de mundo ela pode mudar ao longo do tempo, inclusive. Ou seja, aquilo que hoje é considerado muito legal, muito bom, muito interessante, amanhã pode ser considerado horrível, pode ser considerado uma coisa que não é boa. E nós precisamos perceber isso justamente para que a gente possa discutir, será que o que é considerado bonito é de fato bonito? Será que o que é considerado feio é mesmo feio? Ou será que bonito e feio são conceitos determinados por padrões estabelecidos? Tá? É importante conhecer, reconhecer a cosmovisão para entender a nossa própria visão de mundo. Nós também mudamos de opinião ao longo do tempo. Então, alguma coisa que às vezes quando somos criança nos assusta, nos causa medo ou nos causa alegria, pode ser que mude ao longo do tempo. E é importante que a gente perceba como aconteceram essas mudanças. E a nossa cosmovisão, ela está relacionada a isso. Então vamos ver um exemplo de como essa cosmovisão pode influenciar a nossa linguagem, como ela pode influenciar a maneira como eu vejo o outro. Então aqui nós temos um trecho de um texto chamado Tratado da Terra do Brasil. É um trecho do século XVI, que está dentro daquele conjunto de textos chamados de Crônicas dos viajantes que vieram aqui para o Brasil, quando estava ali recém-chegado os colonizadores. Tá? Então vamos ver o que diz Pero de Magalhães Gândavo nesse texto. Ele diz o seguinte: a língua deste gentio, toda pela costa, é uma, carece de 3 letras. Esquilicet, não se acha nela F, nem L, nem R, coisa digna de espanto, porque assim não tem fé, nem lei, nem rei, e desta maneira vivem sem justiça e desordenadamente. Olha que coisa interessante, o navegador português vem para cá e chega aqui e vai escrever esse tratado sobre a terra do Brasil. E ele observa que os nativos dessa terra, ou seja, os indígenas, não utilizam na sua língua as letras F, L e R. E aí, a partir do seu ponto de vista, ele conclui que se eles não têm F, nem L, nem R, não falam fé, não falam lei e não falam rei. E por isso eles vivem desordenadamente. Olha que coisa um pouco absurda, né? Pensar que só porque eles não falam as mesmas palavras, eles não vivem da mesma maneira. E uma outra questão é pensar, mas será que eu devo esperar que um outro povo que é diferente do meu viva exatamente da mesma maneira que o meu povo? Na verdade, isso tem até nome, isso se chama etnocentrismo. É justamente quando eu olho para o outro considerando a minha cultura, ou seja, a minha visão de mundo. E eu acho que a minha é a certa, então necessariamente eu acho que a do outro está errada. Agora, olha a diferença para esse próximo exemplo. O Mama não nos deu nenhum livro mostrando os desenhos das palavras de Teuci, como os dos brancos. Fixou suas palavras dentro de nós, mas para que os brancos as possam escutar, é preciso que sejam desenhadas como as suas. Se não for assim, seu pensamento permanece oco. Nesse trecho, que é do livro de Davi Kopenawa, que é um líder indígena dos povos Yanomami, ele fala justamente sobre essa questão da palavra escrita. E ele diz que o Mama, que é o nome pelo qual eles chamam o Criador, não
deu a eles a necessidade de escrever as palavras. As palavras estão gravadas dentro deles. Mas ele diz que para que os brancos, ou seja, aqueles que não são indígenas, possam entender essas palavras, eles precisam escrever essas palavras. Por quê? Porque, segundo ele, se não for assim, seu pensamento permanece oco. Olha que interessante, no outro exemplo que nós vimos, o português acredita que porque os indígenas não usam os sons das letras F, R e L, eles vivem sem uma ordem, como se não tivessem uma civilização. Na cultura indígena, a escrita é desnecessária, porque eles aprendem tudo e guardam dentro da sua memória, sem a necessidade de escrever essas palavras. E para eles, a escrita é apenas uma ferramenta das pessoas brancas para que o pensamento faça sentido. Então, cada um, do seu lugar, da sua visão de mundo, interpreta o outro a partir do seu olhar. Como nós pudemos ver aí nesses dois exemplos. Ou seja, a cosmovisão, ela influencia definitivamente a maneira como nós falamos sobre aquilo que nós vemos. E assim, chegamos ao final de mais uma videoaula. Espero que você tenha gostado, tenha aproveitado bastante. Dê uma olhadinha no Saiba Mais para que você possa ampliar o seu conhecimento. E vamos a uma reflexão sobre o conteúdo dessa aula. Cada um lê com os olhos que tem e interpreta a partir de onde os pés pisam. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Leonardo Boff, teólogo, professor e escritor brasileiro. Bons estudos e até a próxima aula.